A humanidade sempre sonhou em viajar para as estrelas. Mas o universo é vasto a uma escala quase incompreensível. Mesmo a velocidade da luz, uma viagem à estrela mais próxima levaria mais de 4 anos. Estamos presos pela tirania da distância. Mas e se houvesse um atalho? Um conceito saído da ficção científica, mas que nasce nas equações da física real: o buraco de minhoca. A ideia foi proposta por Albert Einstein e Nathan Rosen. A sua teoria da relatividade geral descreve o espaço-tempo não como um vazio, mas como um tecido flexível que pode ser curvado e distorcido pela massa. Eles perceberam que, teoricamente, este tecido poderia ser dobrado, criando um túnel que conecta dois pontos muito distantes. É a analogia clássica. Em vez de rastejar pela superfície de uma folha de papel, imagine furar o papel e criar uma ponte direta. Essa ponte é o buraco de minhoca. No entanto, a mesma teoria que permite a sua existência também os torna praticamente impossíveis. Os cálculos mostraram que uma ponte de Einstein-Rosen seria incrivelmente instável. Ela colapsaria sobre si mesma quase instantaneamente, fechando-se mais rápido do que a luz conseguiria atravessá-la. Qualquer coisa ou qualquer pessoa que entrasse seria aniquilada num ponto de densidade infinita. Para manter um buraco de minhoca aberto e estável o suficiente para ser atravessado, precisaríamos de algo verdadeiramente bizarro: matéria exótica. Esta é uma substância teórica com propriedades que desafiam a física como a conhecemos, sendo a principal delas a de ter massa negativa. Em vez de ter uma atração gravitacional, ela teria uma repulsão antigravitacional, empurrando o tecido do espaço-tempo para fora e impedindo o túnel de colapsar. Até hoje, a matéria exótica nunca foi detectada e pode nem sequer existir. Por isso, os buracos de minhoca permanecem no reino da matemática e da especulação. São uma possibilidade fascinante que as leis do universo permitem, mas que a natureza talvez proíba. A pergunta fica no ar: serão eles apenas uma bela equação? Ou haverá um atalho para as estrelas à espera de ser descoberto? Você recebe um elogio inesperado. É apanhado numa mentira inocente, ou torna-se subitamente o centro das atenções. E então, acontece. Uma onda de calor que sobe pelo seu pescoço e bochechas, uma vermelhidão que você não consegue parar. É o rubor, uma traição involuntária do nosso corpo que conta um segredo que a nossa boca tenta esconder. Mas por que temos esta reação estranha e exclusivamente humana? A mecânica é uma extensão da nossa resposta de lutar ou fugir. Quando o cérebro percebe um gatilho social intenso, como a vergonha, ele ordena a libertação de adrenalina. A adrenalina dilata os vasos sanguíneos para aumentar o fluxo de oxigênio para os músculos. No entanto, enquanto em muitas partes do corpo esses vasos se contraem para direcionar o sangue, uma peculiaridade acontece nas veias do nosso rosto. Elas expandem-se, trazendo um grande volume de sangue para perto da superfície da pele. É esta enchente de sangue que vemos com o rubor. Mas a verdadeira pergunta é: por quê? Por que é que a evolução nos daria um sinal que expõe a nossa vulnerabilidade? Charles Darwin ficou perplexo com o rubor, chamando-o de a mais peculiar e a mais humana de todas as expressões. A teoria moderna sugere que o rubor é um sinal social honesto e impossível de falsificar. É um pedido de desculpas não verbal. Ele mostra aos outros que reconhecemos que quebramos uma regra social, que nos arrependemos e que nos importamos com a opinião deles. E este sinal honesto tem um benefício surpreendente. Estudos demonstraram que as pessoas que coram depois de cometerem um erro são julgadas como mais confiáveis e perdoadas mais rapidamente do que aquelas que não o fazem. O rubor desarma o confronto, sinaliza sinceridade e mostra o nosso desejo de manter a paz no grupo social. É um mecanismo de apaziguamento social incrivelmente eficaz. Então, da próxima vez que sentir o seu rosto aquecer, não se envergonhe do seu rubor.
Ele não é uma fraqueza, mas sim uma ferramenta social altamente evoluída. É a manifestação física da nossa consciência social, uma prova de que somos seres empáticos. É a nossa biologia a garantir que nos mantemos conectados e honestos uns com os outros, uma cor de cada vez. No final dos anos 60, uma sombra caiu sobre o norte da Califórnia. Um assassino que não se contentava em matar. Ele precisava de zombar da polícia e aterrorizar o público. Ele enviava cartas para os jornais, assumindo a autoria dos seus crimes, assinando com um nome que se tornaria sinônimo de terror, o Zodíaco. Mas a sua verdadeira assinatura, o seu desafio ao mundo, era o seu método de comunicação, cifras complexas. Ao todo, o Zodíaco enviou 4 mensagens codificadas. A primeira, um código de 408 caracteres, foi enviada em 3 partes para 3 jornais diferentes. Ele exigiu que fossem publicadas o Mataria Mais. A cifra foi decifrada não pela CIA ou pelo FBI, mas por um casal comum, um professor de história e a sua esposa. A mensagem revelava a mente do assassino. Gosto de matar pessoas porque é muito divertido. Mas as cifras seguintes eram muito mais difíceis, e a mais famosa delas, a cifra 340, permaneceria um enigma por mais de meio século. Para a ciência forense da época, o caso era um pesadelo. A análise de DNA ainda era ficção científica. As impressões digitais deixadas eram parciais ou inexistentes. A única prova consistente eram as cartas. A investigação dependia de ciências mais subjetivas, como análise de caligrafia, e de uma disciplina que raramente era usada em casos de homicídio, a criptografia. O campo de batalha não era a cena do crime, mas uma folha de papel cheia de símbolos. Décadas passaram, o caso arrefeceu, até que em 2020 o impossível aconteceu. Uma equipe internacional de 3 civis, um web designer americano, um matemático belga e um programador australiano, anunciou que tinha decifrado a cifra 340. Usando uma combinação de engenho humano e programas de computador complexos, eles testaram centenas de formas de ler a cifra até que, finalmente, a mensagem emergiu. A mensagem decifrada, infelizmente, não continha o nome do assassino, apenas mais provocações. Apesar deste avanço criptográfico monumental, a identidade do Zodíaco continua oficialmente desconhecida. O caso permanece como um marco sombrio, uma história onde as pistas não estavam no sangue ou no cabelo, mas na mente de um assassino que transformou seus crimes num jogo intelectual. E o seu maior puzzle, o seu nome, continua por resolver. Durante mais de 1.400 anos, a outrora grande civilização do Antigo Egito ficou em silêncio. As suas pirâmides, templos e túmulos estavam à vista de todos, mas as suas histórias estavam presas numa linguagem que ninguém conseguia ler. Os hieróglifos, que cobriam todas as superfícies, eram um código indecifrável, considerados por muitos como meros símbolos mágicos ou desenhos primitivos. O Egito tinha perdido a sua voz. Tudo mudou em 1799. Durante a campanha de Napoleão no Egito, um soldado francês chamado Pierre-François Bouchard supervisionava a demolição de uma antiga muralha na cidade portuária de Rosetta. No meio dos escombros, ele notou uma laje de pedra escura, partida e incomum. Ao limpá-la, percebeu que continha inscrições, não em uma, mas em 3 escritas diferentes. Ele soube imediatamente que tinha encontrado algo monumental. A genialidade da Pedra de Rosetta não estava no seu texto, um decreto rotineiro emitido pelo faraó Ptolomeu V, mas sim na sua estrutura. O mesmo decreto estava escrito em 3 línguas. No topo, os hieróglifos sagrados dos sacerdotes, no meio, o demótico, a escrita egípcia do dia a dia e embaixo o grego. E esta era a chave. O grego era uma língua que os acadêmicos ainda conseguiam ler. Tinham pela primeira vez uma password para decifrar os segredos do Egito. Seguiu-se uma corrida intelectual de 20 anos pela Europa para decifrar o código. O avanço final veio do jovem filólogo francês, Jean-François Champollion.
A sua epifania foi perceber que os hieróglifos não eram apenas imagens que representavam ideias, mas que alguns também representavam sons, como as letras do nosso alfabeto. Ao comparar os nomes reais, como Ptolomeu e Cleópatra, que estavam sempre dentro de ovais, chamados cartuchos, ele conseguiu associar os sons gregos aos símbolos hieroglíficos, criando o primeiro dicionário de uma língua perdida. Decifrar a Pedra de Roseta não traduziu apenas um documento, destrancou 3.000 anos de história. De repente, as inscrições nos túmulos, as estátuas dos faraós, os rolos de papiro, tudo começou a falar. As paredes contavam histórias de batalhas, de rituais e da vida cotidiana. A pedra devolveu a voz ao Antigo Egito, transformando a nossa compreensão do passado. É um monumento, não a um faraó, mas ao poder duradouro da linguagem e do intelecto humano. Hoje, no nosso quadro de animais incríveis, vamos quebrar as regras, porque a nossa estrela não é um animal, mas sim uma planta que decidiu agir como um. Nos pântanos pobres em nutrientes da Carolina do Norte e do Sul, nos Estados Unidos, a competição por recursos é feroz. E uma planta evoluiu para resolver o problema de uma forma radical. Em vez de tirar o seu alimento do solo, ela caça-o no ar. Conheçam a Dioneia, ou, como é mais conhecida, a apanha-moscas de Vênus. A sua armadilha é uma obra-prima da engenharia biológica. É uma folha modificada, dividida em 2 lóbulos que funcionam como uma mandíbula, com uma borda de cílios que se entrelaçam. Dentro, existem pelos gatilhos minúsculos. E aqui está a parte genial. Um toque num pelo não faz nada, para evitar falsos alarmes com gotas de chuva. Mas se um segundo toque acontecer em cerca de 20 segundos, a armadilha dispara. Um sinal elétrico percorre a folha e ela fecha-se numa fração de segundo. Mas a caçada ainda não acabou. A armadilha não se fecha completamente de imediato. Os cílios formam uma espécie de jaula, permitindo que insetos muito pequenos escapem, pois não valeriam a energia da digestão. Se a presa capturada for do tamanho certo, ela continuará a tocar nos pelos gatilhos internos ao lutar. Este estímulo contínuo faz com que a armadilha se feche completamente, formando um selo hermético, um verdadeiro estômago verde. Uma vez selada, glândulas na superfície interna da folha começam a secretar enzimas digestivas que dissolvem os tecidos moles da presa. Durante os próximos 5 ou 12 dias, a planta absorve os nutrientes essenciais, especialmente o azoto. Quando a digestão termina, a armadilha reabre-se lentamente, expondo ao vento e à chuva o exoesqueleto vazio do inseto, os restos da sua refeição. A Dioneia ensina-nos uma lição espetacular sobre a evolução. É um exemplo de como a vida encontra soluções engenhosas para prosperar nos ambientes mais inóspitos. Não é uma planta passiva, é uma caçadora sofisticada, paciente e mortalmente eficiente, que desafia as fronteiras entre o reino vegetal e o reino animal. A Dioneia não é apenas uma planta, é uma armadilha viva. Bem-vindos à estreia do nosso novo quadro, Lugares Perigosos e Misteriosos. A nossa primeira paragem, a cerca de 35 quilômetros da costa de São Paulo, no Brasil, ergue-se uma ilha que, à distância, parece um paraíso tropical. Mas a Ilha da Queimada Grande é tão perigosa que o acesso a ela é estritamente proibido pela Marinha do Brasil. O motivo está no seu apelido, a Ilha das Cobras. Esta ilha é o único lar de uma das serpentes mais mortais do mundo, a jararaca-ilhoa. Isolada do continente há milhares de anos, esta víbora evoluiu de forma única. Sem presas no chão, a sua dieta consiste principalmente em aves. Para caçar uma presa que pode voar para longe, a jararaca-ilhoa desenvolveu um veneno hemotóxico e neurotóxico incrivelmente potente, estimado em ser até 5 vezes mais forte que o das suas parentes do continente, capaz de matar um humano em menos de 1 hora.
O que torna a ilha verdadeiramente assustadora é a densidade populacional. Lendas locais falam de 1 a 5 cobras por metro quadrado. Embora seja provavelmente um exagero, as estimativas científicas ainda apontam para milhares destas víboras douradas numa ilha muito pequena. As histórias são arrepiantes, incluindo a do último faroleiro e da sua família, que teriam sido mortos após as cobras entrarem na sua casa através das janelas. A ciência, no entanto, explica o porquê de tanto perigo. É um exemplo perfeito de evolução acelerada em isolamento. No continente, uma jararaca pode morder um rato e segui-lo enquanto o veneno age lentamente. Na ilha, se a cobra morder uma ave migratória e ela conseguir voar para longe, a refeição está perdida. A seleção natural favoreceu implacavelmente as cobras com o veneno mais rápido e letal, garantindo que a presa caísse antes de conseguir deixar a ilha. Hoje, a Ilha da Queimada Grande é um laboratório natural único para o estudo da evolução e de venenos que podem ter usos farmacêuticos. Mas é um laboratório que só pode ser visitado por cientistas licenciados, com roupas de proteção e um médico presente. É um lembrete poderoso de que alguns paraísos são proibidos por uma doa razão. Protegidos não por muros, mas pelas presas venenosas dos seus únicos habitantes. Bem-vindos à estreia do nosso novo quadro, A História das Invenções. Antes de meados do século XV, a informação movia-se à velocidade de um monge a pé. O conhecimento era um tesouro raro, guardado em livros escritos à mão, um processo que podia levar mais de 1 ano por cópia. Os livros eram tão preciosos que eram acorrentados em osteiros e bibliotecas. O mundo, para a maioria das pessoas, era local e analfabeto. Então, um ourives de mães, na Alemanha, chamado Johannes Gutenberg, teve uma ideia. A sua genialidade não foi inventar a impressão em bloco de madeira já existia. A sua revolução foi criar um sistema. Ele combinou 3 inovações. Primeiro, os tipos móveis de metal, letras individuais e duráveis que podiam ser rearranjadas infinitamente. Segundo, uma nova tinta à base de óleo, espessa o suficiente para aderir ao metal. E terceiro, a adaptação de uma prensa de parafuso, como as usadas para espremer uvas, para aplicar uma pressão firme e uniforme sobre o papel. O impacto foi imediato e explosivo. Antes de Gutenberg, existiam talvez 30 mil livros em toda a Europa. Em 1500, menos de 50 anos após a sua invenção, já havia mais de 20 milhões. O conhecimento escapou das paredes dos mosteiros e das cortes reais, tornando-se acessível. Foi o equivalente medieval ao nascimento da internet, uma explosão de informação que mudou para sempre a forma como os humanos comunicavam. As consequências abalaram o mundo. A reforma protestante de Martinho Lutero foi alimentada por panfletos impressos que espalharam suas ideias mais rápido do que a igreja conseguia queimá-los. A Renascença foi impulsionada pela redescoberta e impressão em massa de textos clássicos gregos e romanos. E a Revolução Científica acelerou, pois as descobertas podiam ser partilhadas, verificadas e debatidas por uma comunidade global de pensadores. A prensa de Gutenberg não imprimiu apenas a Bíblia, ela imprimiu um mundo moderno. Ao democratizar a informação, ela deu poder ao indivíduo, desafiou a autoridade e lançou as bases para as revoluções sociais, políticas e científicas que se seguiram. Foi a invenção que deu à humanidade uma memória coletiva e uma voz que nunca mais pôde ser silenciada. Bem-vindos à estreia do nosso novo quadro, A História do Cinema. No final do século XIX, o mundo estava obcecado com uma ideia: capturar a vida não numa fotografia, mas em movimento. Numa corrida frenética de criatividade e engenho, 3 nomes ergueram os pilares daquilo que se tornaria a forma de arte mais influente do século XX. O primeiro pilar foi o inventor mais famoso do mundo, Thomas Edison. Em 1893, ele apresentou o cinetoscópio, uma grande caixa de madeira que continha um rolo de filme.
Ao colocar uma moeda e espreitar por um visor, uma pessoa podia, pela primeira vez, ver imagens em movimento. Eram clipes curtos, de um espirro a dançarinos. Foi uma maravilha tecnológica, mas com uma limitação fundamental. Era uma experiência solitária. O segundo pilar foi erguido em França, pelos irmãos Auguste e Louis Lumière. Eles criaram o cinematógrafo, um aparelho genial que era, ao mesmo tempo, câmera, impressora e, o mais importante de tudo, um projetor. A 28 de dezembro de 1895, em Paris, eles realizaram a primeira exibição de cinema pública e paga da história. Além da conta que, quando projetaram a chegada de um comboio à estação, o público gritou e desviou-se, com medo que o comboio saísse do ecrã. Nascia ali o cinema como um espetáculo coletivo. Mas se os Lumière capturavam a realidade, o terceiro pilar ensinou o cinema a sonhar. Georges Méliès, um mágico de teatro que assistiu àquela primeira sessão, viu o potencial para a fantasia. Ele foi pioneiro nos efeitos especiais, como o stop trick, que fazia objetos desaparecer, ou as exposições múltiplas. Em 1902, ele criou a sua obra-prima, Viagem à Lua, com sua imagem icônica do foguete no olho da Lua. Méliès não mostrava o mundo como ele era, ele criava novos mundos. Estes três pioneiros, em menos de uma década, definiram o futuro. Edison deu-nos a imagem em movimento. Os irmãos Lumière deram-nos a sala de cinema. E Georges Méliès deu ao cinema sua alma, a capacidade de contar histórias e de nos fazer acreditar no impossível. Juntos, eles não inventaram apenas uma tecnologia. Inventaram a sétima arte.